Irmãos, nós seguimos no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 15 a 24, Jesus conta uma parábola em que um homem ele resolveu dar um grande banquete. Então ele mandou chamar muitos convidados, muitas pessoas, mandou que o seu empregado, fosse convidar essas pessoas, dizendo: "Vinde, pois tudo está pronto." Então, diante destes convites, os convidados passaram a dar desculpas, um por um, dando desculpa para não comparecer neste banquete. Veja, irmãos, é uma atitude que causa certa estranheza. Por quê? Porque um banquete é um local onde a gente encontra iguarias, comidas especiais que a gente não vê no dia a dia, assim, com certa frequência, comidas e bebidas mais saborosas, mais sofisticadas. E mesmo diante deste privilégio de ser convidado em um banquete, de graça, ainda assim os convidados, eles se recusam e dão desculpas para não comparecer. Mas São Gregório Magno, ele nos dá a chave de leitura para este evangelho, nos dizendo que este banquete que Jesus estava falando não é um banquete deste mundo, mas o banquete espiritual. Enquanto o banquete deste mundo nos apresenta iguarias, comidas, bebidas gostosas em abundância, então nós somos, primeiramente, de início, nós já somos chamados a comparecer, É muito convidativo, a gente tem essa prontidão para aceitar um tipo de convite desse, e só depois de comer, encher a barriga e saciar-se, que então a gente começa a sentir até uma certa repulsa quando a gente vê mais comida, de tanto que nós nos enchemos, Então, este é o banquete do mundo. Mas o banquete espiritual que Jesus está dizendo é completamente o contrário do banquete deste mundo. Enquanto no deste mundo a gente tem já de início essa atração, essa prontidão para aceitar este convite, o banquete espiritual é o contrário. De início ele causa até uma certa repulsa. Vejam só, o banquete espiritual, por exemplo, crescer na oração exige de nós tempo. Se você quiser rezar de joelhos, exige também ali um preparo. Não só um preparo, um desconforto, causa certo desconforto. Então não é algo tão chamativo, tão atrativo de início. Outro alimento espiritual, por exemplo, que nós podemos receber, a graça de sermos perdoados no sacramento da confissão. Quando nós vamos fazer o exame de consciência, então procuramos um sacerdote para nos confessarmos, também há certo... A gente fica meio paralisado, a gente não quer dar esse passo, a gente fica meio incomodado. Nós temos essa resistência a procurar o sacerdote para nos confessarmos. Ou seja, inicialmente também é pouco atrativo. Porém, de confissão em confissão, de oração em oração, nós vamos permanecendo, crescendo em estado de graça, nós vamos robustecendo a nossa fé. E então o que era pouco atrativo no início passa a ser muito atrativo. Nós vamos querendo cada vez mais buscarmos a confissão, termos essa devoção para nos unirmos a Deus, e só conseguiremos ser saciados. Chegamos num ponto que a gente só consegue ser saciado quando o dia encontrarmos Jesus ressuscitados no céu, então podermos participar do banquete celeste preparado para nós no céu. É assim, por exemplo, com os santos, irmãos, que vão crescendo nessa união com Cristo, que vão abastecendo a sua fé, e de fé em fé, de obra em obra,
eles vão querendo se unir a Cristo. E essa é a maravilha deste evangelho. Nós que precisamos confiar, temos essa atitude de fé, que mesmo que não seja algo tão atrativo de início, que cause certo desconforto, certa repulsa no início, nós precisamos ter fé, confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, que este alimento que nos alimenta no começo vai nos tornando mais próximos de Deus, vai nos fazendo mais próximos de Deus, vai nos unindo a Deus a tal ponto que nada mais nesse mundo pode nos saciar, nenhum banquete mundano pode mais nos saciar, mas o banquete celeste, quando nós ressuscitarmos e nos encontrarmos, se Deus quiser, com Jesus Cristo nos céus. Amém.